Talvez você tenha olhado ao redor e sentido que a vida é injusta. Você observa pessoas que parecem avançar com leveza, enquanto você, mesmo se esforçando, permanece no mesmo lugar, como se existisse uma espécie de bloqueio invisível entre sua dedicação e os resultados. Como se algo dentro de você perguntasse em silêncio: por que tudo parece dar certo para os outros e não para mim? É uma sensação antiga, mas silenciosa, a de que você está lutando contra algo que não entende, de que há uma força maior, uma espécie de azar teimoso que insiste em atrasar sua vida. Mas e se eu te dissesse que o que você chama de azar pode ser, na verdade, uma construção sutil, alimentada todos os dias por pequenas decisões, pensamentos que você aceita como normais e reações que você repete sem perceber? Você não tem azar, você tem um padrão de energia desperdiçada, de atenção fragmentada, de esforço colocado em lugares que não trazem retorno. E o mais perigoso é que esse padrão se alimenta do tempo. Porque quanto mais tempo ele se repete, mais ele parece parte de quem você é. Mas não é. Azar não é identidade. Azar é o nome que damos ao resultado acumulado de escolhas mal cuidadas, muitas vezes feitas no piloto automático. E aqui está o ponto essencial. Atrair dinheiro sem esforço não significa viver sem fazer nada. Significa parar de desperdiçar esforço onde ele se perde. Significa abandonar o hábito de tentar provar algo para o mundo e começar a cuidar com sabedoria do que está sob seu controle. O problema não é a falta de força, é o uso errado da força. É lutar guerras que não são suas, é insistir em portas que nunca se abriram, enquanto outras, silenciosas, esperam sua presença. Na Bíblia, existe uma metáfora poderosa. A semente é sempre a mesma. O que muda é o solo, o coração, a mente. Um terreno duro não germina. Um solo distraído sufoca. Um espaço ansioso queima a raiz antes que ela cresça. O mesmo vale para você. O que você faz com o que recebe? Onde você planta sua energia, sua atenção, sua fidelidade? Hoje, eu quero te mostrar que a verdadeira virada não está no mundo lá fora. Está na atitude que você cultiva quando ninguém está te vendo. Não é sobre pensar positivo. É sobre ser fiel ao invisível. É fazer o que é correto, mesmo quando parece que nada está acontecendo. É manter o padrão, mesmo quando não há aplausos. É continuar, mesmo sem resultado imediato. Provérbios nos lembra que a sabedoria é mais preciosa do que o ouro, e Eclesiastes nos ensina que há um tempo para cada propósito. A sorte é o tempo encontrando alguém preparado. É o universo respondendo a um padrão coerente. Epicteto, o estoico, nos sussurra: a liberdade começa quando você separa o que você pode controlar do que não pode. O que você sente como azar pode ser apenas o cansaço de tentar controlar o que não depende de você, enquanto abandona o que depende: seu julgamento, seus hábitos, sua reação. Este vídeo é um convite, não a um milagre, mas a uma reordenação interna que muda tudo. Porque quando você se organiza por dentro, a sorte se organiza por fora. Quando você silencia por dentro, a vida começa a responder. Quando você para de se trair nas pequenas coisas, o universo para de te contrariar nas grandes. Hoje eu vou te mostrar como uma única atitude, fidelidade silenciosa, repetida, intencional. Reorganiza sua mente, muda suas decisões e faz a sorte parecer consequência, não acaso. Respire fundo. A jornada começa agora. Você não se sente incapaz. Você se sente injustiçado, como se a vida, por alguma razão oculta, insistisse em te colocar sempre alguns passos atrás. Você observa seus esforços, seu empenho, sua boa vontade, e mesmo assim, os resultados não vêm. E em algum momento, talvez sem perceber, você aceitou essa ideia. Eu sou uma pessoa sem sorte. Essa frase, dita em silêncio, começa a moldar suas escolhas. E o mais sutil de tudo é que quanto mais você acredita nisso, mais ela se confirma. Não porque seja verdade, mas porque ela passa a dirigir suas decisões.
É aqui que mora o erro invisível. Você passou a confundir eventos ruins com uma identidade azarada. Mas um acontecimento difícil não define quem você é. Um fracasso não tem voz própria. É você quem decide se aquilo foi um fim ou apenas um capítulo. Chamar isso de azar é muitas vezes apenas uma forma elegante de evitar olhar para a repetição. Porque sim, a sorte não é algo que visita pessoas aleatórias, ela responde a padrões. A pergunta real é: o que você repete? Onde você, sem perceber, entrega seu tempo, seu dinheiro, sua energia aos mesmos erros disfarçados de exceções? Observe com coragem. Há 3 lugares onde os padrões mais se escondem: no dinheiro que some sem explicação, no tempo que escorre sem direção e nas relações que se repetem com o mesmo enredo, apenas com personagens diferentes. São sempre os mesmos desvios, as mesmas concessões, os mesmos impulsos. Você muda o cenário, mas a história continua sendo escrita da mesma forma. Imagine uma porta. Você a chama de azar, mas talvez seja apenas a mesma porta que você escolhe abrir todos os dias. A mesma reação diante da crítica, a mesma pressa diante de uma oportunidade, a mesma justificativa para não mudar, a mesma desculpa que parece proteger, mas que na verdade te mantém preso. Não é sobre culpa, é sobre lucidez. E a lucidez começa quando você para de procurar causas mágicas para os efeitos visíveis da sua rotina. Sorte, nesse contexto, é coerência persistente. É parar de se trair nos detalhes. É perceber que enquanto você atribuir seu destino a uma entidade invisível chamada azar, você continuará renunciando ao poder que tem de mudar o que repete. A sorte não é generosa com quem repete o que destrói, mas ela é fiel com quem insiste no que constrói, mesmo que seja invisível no começo. Você não está preso a uma sina. Você só precisa parar de alimentar um ciclo, e o primeiro passo é parar de chamá-lo de sorte ou azar. É chamá-lo pelo nome certo, padrão. E padrões podem ser mudados. Não existe riqueza sustentada sem estrutura invisível. E essa estrutura se chama caráter. A Bíblia ensina: quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Mas muitos esperam o muito como uma espécie de sinal, como se o universo tivesse que provar que vale a pena mudar, antes mesmo de ver a mudança acontecer. E assim, permanecem paralisados, esperando um milagre que justifique o esforço, esperando sentir algo grande antes de fazer o pequeno. Mas prosperidade de verdade raramente começa com empolgação. Ela começa com rotina, silenciosa, repetitiva, pouco glamurosa. É no ato de anotar um gasto, de não comprar por impulso, de observar com atenção onde seu dinheiro escorre, que a sorte começa a ser construída. Porque o universo responde à organização. E Deus não abençoa a ansiedade. Ele abençoa a semente plantada do jeito certo. A grande virada acontece quando você abandona a ideia de que precisa de uma revolução externa e escolhe, com humildade, a disciplina invisível. É por isso que hoje eu te convido a um pacto. Um pacto de 30 dias com um único hábito financeiro. Algo simples, repetível, quase banal. Registrar os gastos, cortar um vazamento específico, reorganizar uma única área. Porque é aí, no pequeno cuidado, que começa o grande recomeço. Não espere sentir. Apenas escolha. Não espere ver resultados. Apenas semeie. O que você faz quando ninguém vê é o que define o que o mundo verá depois. A bênção não cai do céu ao acaso. Ela é atraída por quem se torna consistente no invisível. Porque Deus não abençoa desejos soltos. Ele abençoa padrões estáveis. Você quer atrair dinheiro sem esforço? Comece eliminando o esforço inútil. Comece plantando o que sustenta. Comece sendo fiel quando ninguém está olhando. Você já deve ter sentido isso. Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Uma exaustão que nasce da sensação de estar sempre correndo, sem sair do lugar. Você estuda, tenta, investe energia, dá o melhor de si, e mesmo assim parece que os resultados escapam por entre os dedos.
Isso destrói algo por dentro. E sem perceber, você começa a acreditar que o problema está no mundo, que talvez falte sorte, mas o que falta na verdade é direção. Porque esforço não é quantidade de movimento. Esforço é qualidade de direção. Correr em círculos também cansa, e muito. O que esgota sua mente não é trabalhar duro, é trabalhar sem clareza, é colocar energia em caminhos que não têm destino. É investir sua alma em objetivos que não têm fundamento. O que as pessoas chamam de dinheiro sem esforço, muitas vezes, é apenas a ausência de fricção interna. É quando a mente para de sabotar, o coração para de comparar e a alma para de ter pressa. A leveza surge quando você troca intensidade por consistência, quando você abandona as maratonas impulsivas e constrói rituais pequenos, diários, contínuos. Prosperidade não nasce do desespero, nasce da repetição silenciosa. Você não precisa fazer mais, você precisa fazer certo, todos os dias do mesmo jeito, com o mesmo cuidado. O segredo não está no volume, está na precisão. E a verdade é simples. A porta que você quer abrir não cede com mais força. Ela abre com a chave certa, o esforço certo, a decisão certa, o hábito certo, silencioso, quase invisível, mas poderoso. Você não precisa de mais correria, precisa de mais sabedoria. E sabedoria quase sempre sussurra. Existem perdas que gritam, mas as mais perigosas são as que sussurram. Não aparecem como grandes erros, mas como pequenas permissões. Você diz, só hoje, e assim constrói um padrão que se repete sem alarde. E é exatamente aí que a sua energia, seu foco e seu dinheiro escorrem. Não por um erro imenso, mas por pequenas rachaduras que você aprendeu a normalizar. O adulto funcional acredita que está no controle. Afinal, ele trabalha, paga contas, dá conta da rotina. Mas por trás desse controle aparente, existe uma sequência de exceções silenciosas. Uma compra que você não precisava, mas que te deu alívio. Um sim que você deu sem pensar, só para evitar desconforto. Um gasto pequeno, mas recorrente, que você justifica dizendo que ninguém é de ferro. Mas a verdade é que decisões feitas sob estresse não são escolhas, são alívios. E gastar para anestesiar uma emoção é como colocar perfume num lixo. O cheiro pode melhorar por um momento, mas o conteúdo continua apodrecendo por dentro. Não é sobre parar de gastar, é sobre entender por que você está gastando. Nomear a emoção antes de passar o cartão. Respirar antes de preencher o vazio. Existe uma técnica simples, mas poderosa. A regra das 24 horas. Quando sentir vontade de comprar algo por impulso, espere um dia. Dê um nome àquilo que você está sentindo. É carência? Ansiedade? Sensação de controle? Essa pausa pequena pode te salvar de semanas ou meses de arrependimento. Porque o ladrão que te rouba raramente arromba a porta. Ele entra pela fresta. E essa fresta é você quem deixa aberta toda vez que ignora o que sente, toda vez que confunde conforto com clareza, toda vez que trata alívio como solução. Sua vida não está sendo sabotada pelo azar, está sendo drenada por microdecisões não observadas. É no só hoje que você constrói o padrão que te prende amanhã. A ansiedade não chega gritando, ela se infiltra devagar, primeiro como uma urgência leve, depois como uma pressa constante, e então como um hábito, o de viver acelerado por dentro, mesmo quando tudo está parado por fora. Você começa a responder rápido demais, decidir rápido demais, dizer sim rápido demais. Porque tudo parece urgente, porque tudo parece que vai escapar. Mas a ansiedade, apesar de parecer movimento, é prisão. Ela te coloca dentro de um túnel, onde só existe o agora imediato, e tudo que está além dele se dissolve. O que era simples vira um drama. O que era claro fica confuso. E você começa a errar o óbvio, não por falta de inteligência, mas por excesso de tensão. A neurociência é clara. O estresse reduz a flexibilidade cognitiva, ou seja,
Você para de enxergar possibilidades e passa a agir no modo automático. E nesse modo, você não escolhe com sabedoria. Você reage com medo. Você não gasta porque precisa. Gasta porque quer fugir de uma sensação. Você não se posiciona porque é o certo. Faz isso porque não aguenta mais segurar tudo. E assim, a ansiedade cria azar. Ela te empurra para decisões que geram mais dor, mais perda, mais desequilíbrio. É por isso que a prática da pausa se torna um ato espiritual. 90 segundos. Esse é o convite. Antes de responder uma proposta, antes de entrar numa discussão, antes de comprar algo que promete te aliviar. Pare. Respire. Observe o que está por trás da pressa, porque muitas vezes o que você chama de impulso é só uma tentativa de silenciar o medo que não foi acolhido. Na Bíblia, há um ensinamento profundo e pouco entendido. Vigiai. Muitos pensam que é um termo místico, mas vigiar é observar. Vigiar é não agir no susto. Vigiar é colocar consciência onde antes havia só reação. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser presente. E presença é o que transforma azar em aprendizado, impulso em escolha, medo em direção. Existe uma dor que poucos têm coragem de admitir. A de ter dito sim quando o coração gritou não. A de ter aceitado por medo de parecer egoísta. A de ter se comprometido, mesmo sabendo que o preço seria alto demais. E o que começa como um gesto de bondade, termina muitas vezes como uma cadeia invisível. Você promete, cede, entra em acordos, ajuda, mas cada sim dado sem consciência se transforma em uma dívida emocional, financeira ou energética. Provérbios já alertava: quem muito fala cai em armadilhas. E a verdade é que, muitas vezes, não é a falta de dinheiro que te aprisiona, é a falta de limites, porque sua palavra, quando não tem peso, vira corrente. Você diz que vai, e vai contra si mesmo. Diz que ajuda e se abandona. Diz que pode, e se esgota. O erro oculto é sutil. Você confundiu bondade com disponibilidade. E isso criou um padrão perigoso, o de se fazer acessível demais, rápido demais, sem pensar nas consequências. E o preço disso não aparece no momento. Ele chega depois, quando você se vê cansado, sem tempo, sem paz e, às vezes, até sem dinheiro. A virada está em entender que dizer não pode ser um ato de respeito. Não só com você, mas com o outro. Porque quando você se compromete sem condições, você entrega menos do que poderia. Você se frustra e, aos poucos, começa a carregar culpa ou ressentimento. Existe uma técnica que pode mudar isso: o sim com condição. Antes de aceitar qualquer coisa, um convite, um gasto, uma promessa, pare e avalie. Quanto isso vai me custar? Tempo, energia, dinheiro. O que sairá de mim para sustentar esse sim? E se o preço for alto demais, talvez o não seja a resposta mais amorosa. A sua boca tem poder. Ela pode abrir caminhos ou dívidas. Escolha que seus sims carreguem verdade e que seus nãos sustentem sua paz. Porque no final sua sorte não será medida pela quantidade de portas que você abre, mas pela sabedoria com que você escolhe quais delas realmente deve atravessar. Você já se perguntou por que se sente tão cansado, mesmo sem ter feito tanto? Por que sua mente parece pesada, mesmo quando sua rotina parece leve? Às vezes, não é o que você faz que te esgota, é com quem você convive. Existem pessoas e ambientes que não gritam, não humilham, não machucam de forma explícita, mas eles drenam, suavemente, constantemente, em silêncio. E quando você percebe, sua direção já foi desviada. Relacionamentos têm um poder quase invisível. Eles moldam sua percepção, sua energia, suas decisões. Sem perceber, você começa a pensar como eles pensam, a justificar o que antes questionava, a aceitar o que antes te incomodava. Porque o ser humano imita, ele se adapta. E com o tempo, o caos alheio se torna o seu normal. A Bíblia nos ensina sobre isso de forma sutil. As más companhias corrompem os bons costumes. Não é sobre moral, é sobre frequência, é sobre direção.
Prosperidade não é apenas uma questão de habilidade, é uma questão de ecologia, de ambiente interno e externo, de quem você permite ocupar sua atenção, seus pensamentos, seus momentos silenciosos. A virada começa quando você entende que sorte também é escolha de convivência. Que existem pessoas que te puxam para a clareza, que te devolvem a presença, que te ajudam a lembrar quem você é. E há outras que alimentam seu vício em distração, sua pressa em parecer bem, sua tendência a se perder de si mesmo. Por isso, hoje eu te convido a uma auditoria de convivência. Quem na sua vida te faz sentir mais leve, mais lúcido, mais presente? E quem sutilmente te rouba de você? Essa resposta não exige julgamento, exige coragem. E às vezes a maior prova de amor que você pode dar é se afastar de quem não respeita a direção que você está tentando seguir. Você não está fraco. Você está cercado de vento errado. Troque o ambiente e veja sua sorte mudar. Porque o seu padrão precisa de espaço limpo para crescer. E às vezes o primeiro passo para atrair prosperidade é se afastar de quem se alimenta do seu desequilíbrio. Quantas coisas você começou com entusiasmo e deixou pela metade? Quantas promessas você fez a si mesmo diante do espelho de um novo começo, que não passou da primeira semana? Você não está sozinho. Essa é uma dor silenciosa que muitos carregam, a de ter a alma cheia de começos e a vida vazia de colheitas. É comum acreditar que a sorte vai sorrir para você quando algo novo surgir. Um novo trabalho, um novo relacionamento, um novo projeto. Mas existe uma lei espiritual pouco mencionada. A sorte gosta de quem termina. Porque terminar não é apenas concluir uma tarefa. Terminar é atravessar a inércia, é vencer o cansaço, é honrar aquilo que você mesmo começou, mesmo quando o encanto inicial desapareceu. A Bíblia é clara: fé sem obras é discurso, e promessas sem constância são auto-engano. A colheita só vem para quem planta com perseverança. Você pode saber muito, sonhar alto, querer profundamente, mas se não terminar o que começa, continuará girando em ciclos que se repetem. Talvez você pense que precisa de grandes metas, mas na verdade, o que transforma a sua vida é o poder do acabamento. Uma coisa por semana. Apenas uma. Um curso que você parou pela metade, um livro esquecido, uma organização pendente. Pequenos finais criam grandes recomeços, e cada tarefa concluída constrói em você algo maior do que resultado. Constrói respeito próprio. Existe uma força silenciosa em concluir, porque quando você chega com algo pronto, o mundo escuta diferente. As portas se abrem com mais facilidade. Não porque você gritou, mas porque você trouxe consistência. Porque você mostra, sem precisar dizer, que é alguém que termina. A prosperidade, muitas vezes, está parada, esperando você dar fim ao que começou. Porque o universo não entrega sementes novas para quem abandona campos pela metade. Começar é entusiasmo. Terminar é maturidade. E sorte real é maturidade em ação. Existem escolhas que parecem poderosas, mas nascem de um vazio. A necessidade de provar valor, de mostrar evolução, de impressionar os outros, muitas vezes vem travestida de ambição. Você diz que está crescendo, mas por dentro está apenas tentando se proteger da sensação de inadequação. E assim o ego toma o volante. Ele te conduz a gastos que não sustentam sua paz, a decisões que não refletem quem você é, mas quem você quer que os outros pensem que você é. O problema disso é sutil, porque parece que você está avançando, está comprando, está se posicionando, mas na verdade está compensando. Quando o ego lidera, a sua energia é usada para construir um personagem, e esse personagem é caro, porque ele exige manutenção constante. Ele te cobra roupas, respostas, aparências e performances, e quando a conta chega, você chama de azar, mas é só vaidade cobrando juros. A virada começa quando você entende que humildade não é fraqueza. Humildade é uma estratégia financeira. É ela que te permite dizer: não preciso disso agora. É ela que te livra de comprar para impressionar.
de se endividar para pertencer, de parecer bem quando ainda não está tudo bem. Existe uma prática transformadora, o orçamento de identidade. Antes de gastar, pergunte: isso serve ao meu propósito ou ao meu personagem? Isso me aproxima da minha essência ou da expectativa de alguém? Quando você começa a gastar em coerência com sua verdade, até o dinheiro parece render mais. Porque ele não se perde em compensações. Ele constrói. Vaidade é um buraco fundo. E no fundo desse buraco estão os aplausos que você achava que precisava para se sentir suficiente. Mas o verdadeiro respeito nasce quando você escolhe a paz, mesmo que ninguém veja. Quando você escolhe a verdade, mesmo que ela não impressione. O azar não caiu do céu. Ele veio das escolhas feitas com pressa de provar. Mas hoje você pode parar, respirar e retomar o controle. Porque quando a sua identidade guia suas finanças, a prosperidade deixa de ser um esforço e passa a ser um reflexo. Há medos que se disfarçam de sabedoria. Você não arrisca porque está sendo cauteloso. Você não investe porque prefere ter certeza. Você não se expõe porque diz que está se preservando. Mas no fundo, sabe que não é prudência. É medo. Medo de perder. Medo de errar. Medo de se frustrar de novo. E esse medo, quando não é encarado, te faz enterrar talentos, ideias, oportunidades. Você acredita que está se protegendo, mas está apenas adiando o inevitável. A vida exige movimento. Na parábola dos talentos, o servo que enterrou o que recebeu foi justamente o que mais perdeu. Ele não desperdiçou com imprudência. Ele apenas escolheu o não fazer. E isso foi suficiente para transformar proteção em perda. A grande lição é clara. Quem não se responsabiliza pelo que tem, perde até o que recebeu. Evitar a dor imediata parece sensato, mas todo adiamento carrega um custo. A diferença é que o custo do medo não vem com barulho. Ele vem com estagnação, com aquela sensação de que sua vida não anda, não floresce, não evolui. Você olha ao redor e vê outros avançando e pensa: eles têm sorte. Mas o que eles têm, muitas vezes, é coragem de errar, aprender, ajustar e tentar de novo. Fé madura não é salto cego. É responsabilidade com coragem. É saber o que está em jogo. É calcular. É arriscar dentro do que é possível. Pequenas apostas, testes conscientes, investimentos que, mesmo que falhem, trazem sabedoria. Prosperidade gosta de quem se movimenta com intenção, não de quem espera garantias eternas. O medo te protege do tombo, mas também te condena ao chão. E existe uma hora em que o risco maior não é agir, é permanecer paralisado, porque o tempo não para. E a oportunidade, muitas vezes, é silenciosa. Ela vem, observa e vai embora se não encontrar um coração disposto. Hoje, o convite é simples e profundo. Olhe para aquilo que você tem evitado. Pergunte-se: isso é prudência ou é medo? E se for medo, dê um passo. Pequeno, calculado, mas real. Porque a sorte não visita covas. Ela visita terrenos férteis. E o primeiro sinal de fertilidade é a coragem de não enterrar o que você recebeu. Você já tentou organizar suas finanças e, no meio do processo, se sentiu ainda mais perdido? Já se pegou com 1000 ideias, 1000 planos, 1000 vontades, mas nenhuma ação concreta? Isso não é falta de inteligência. Isso é excesso de confusão. E a confusão tem um preço. Um preço alto, silencioso, invisível. Ela consome sua energia, paralisa suas decisões e esconde os vazamentos que drenam sua prosperidade. Na mente confusa, tudo parece urgente. Tudo parece possível. E, ao mesmo tempo, tudo parece difícil demais para começar. Você anota metas, muda rotinas, começa cadernos e planilhas, mas no fundo está apenas girando em torno da própria incerteza. Porque quando não há critério, o excesso de opção vira armadilha. Você sente que está se movimentando, mas está apenas criando ilusão de progresso. A verdade é que você não precisa de mais ideias, precisa de clareza. Clareza sobre o que entra, o que sai e o que fica. Isso vale para seu dinheiro, seu tempo, sua energia
Existe uma técnica simples, mas profundamente eficaz. A tríade da clareza. Pergunte-se diariamente: o que estou permitindo entrar na minha vida? O que está saindo de mim sem retorno? E o que permanece, sustentando quem eu sou? Essa pequena prática transforma a sua forma de decidir, porque você começa a enxergar o que realmente constrói, o que drena e o que sustenta. Você para de buscar fórmulas mágicas e começa a construir uma estrutura real. Clareza, nesse sentido, é uma forma de riqueza. Ela não se vê na conta bancária de imediato, mas ela aparece nas escolhas, nas palavras que você deixa de dizer, nas compras que você deixa de fazer, no tempo que você passa a proteger. Confusão é um imposto emocional, financeiro, espiritual, e ele te cobra todos os dias, sem boleto, sem aviso. Hoje, você pode escolher parar de pagá-lo. Escolha reduzir a complexidade. Escolha o essencial. Escolha o que é seu de verdade, porque uma mente em paz atrai oportunidades e uma rotina clara atrai prosperidade. Existem promessas que brilham como ouro, mas são feitas de ilusão. O atalho sempre vem disfarçado de oportunidade. É um convite sutil, quase tentador. Ganhe mais rápido, alcance antes, pule as etapas. E em tempos de pressa e comparação, recusar esses convites pode parecer burrice. Mas o que poucos percebem é que o atalho cobra. E cobra caro. Ele cobra a sua paz, sua integridade, sua identidade. Quantas vezes você se viu quase caindo nessa armadilha? Uma proposta fácil demais. Um negócio que ninguém precisa saber. Um ganho rápido, que parecia uma chance única. Mas o espírito te inquietou. Algo dentro de você resistiu. Porque sua alma conhece o preço da pressa. Ela sabe que não vale a pena ganhar o mundo, se o custo for perder a si mesmo. A Bíblia é clara sobre isso. O atalho pode parecer doce, mas seu fim é amargo. Ele mexe com o que há de mais sagrado em você, sua consciência. E quando ela se fere, nem todo o dinheiro do mundo cura. Sorte verdadeira é aquela que não corrompe. É aquela que vem acompanhada de paz, de dignidade, de noite tranquila de sono. É por isso que sorte sólida tem ética, porque ética cria confiança. E confiança abre portas reais. Não portas de aparência, mas portas de sustento. A prosperidade que permanece é construída sobre base limpa. E essa base se forma quando você tem coragem de dizer não ao que parece vantajoso, mas te afasta da sua essência. Hoje eu te convido a praticar o checklist anti-atalho. Toda vez que algo parecer fácil demais, pergunte: quem realmente ganha com isso? Qual é o risco silencioso por trás da promessa? E principalmente, o que eu perco de mim se eu aceitar? Essas perguntas não servem para te deixar paranoico. Elas servem para te manter inteiro. O atalho seduz, mas cobra pedágio em silêncio. Um pedágio que você só percebe depois, quando já se distanciou demais da sua verdade. E então a sorte parece ter ido embora. Mas, na verdade, foi você quem saiu do seu caminho. A bênção que muitos ignoram é a paz de dizer não com firmeza. E esse não é o que protege o seu sim mais valioso, aquele que você dá à sua integridade. Ele não era preguiçoso, não era irresponsável. Na verdade, era até admirado pela disposição, pela fé, pela vontade de vencer. Mas, mês após mês, mesmo com aumento de salário, novas fontes de renda e muito esforço, a conta continuava no vermelho. Não era má sorte, era vazamento. No começo ele achava que o problema era o valor, que precisava apenas ganhar mais. Então correu atrás, fez bicos, estudou, melhorou de cargo e o dinheiro aumentou. Mas o vazio continuava. O sufoco também. Até que um dia, depois de mais uma fatura alta, algo nele quebrou. E ele parou de perguntar: quanto entra? Para começar a perguntar: para onde está indo? Foi aí que a virada começou. Ele se sentou em silêncio com papel e caneta e criou o que hoje chama de mapa dos vazamentos. 5 áreas,
5 portas abertas por onde seu dinheiro e sua energia estavam escapando todos os dias: impulso, status, culpa, pressa, distração. Impulso, as compras que vinham sem pensar só para aliviar. Status, as escolhas feitas para parecer bem, não para viver bem. Culpa, os presentes exagerados, os sims que ele dava para compensar ausências. Pressa, decisões feitas no calor do momento, que geravam retrabalho, estresse, dívidas. Distração, o tempo perdido que se convertia em gasto mal pensado, em decisões mal feitas. Ele não fez nada extraordinário, apenas começou a fechar essas torneiras, uma por uma. Criou hábitos, terminou coisas inacabadas, foi fiel no pequeno, fez auditoria nos relacionamentos. E a sorte, que antes parecia fugir, começou a se apresentar. Não houve milagre, houve mudança de padrão. Ele percebeu que a prosperidade que tanto buscava não estava no que faltava, mas no que vazava. E que sorte! É quando o caráter encontra a oportunidade e não desperdiça. Você não precisa de um salto, precisa de um mapa, o seu próprio mapa dos vazamentos. Porque muitas vezes, o que muda uma vida não é ganhar mais, é parar de perder do mesmo jeito, todos os dias. Chegamos até aqui e talvez agora você esteja vendo com outros olhos aquilo que, por muito tempo, você chamou de azar. A vida não tem sido injusta com você. O que ela tem feito é responder com precisão aos padrões que você tem mantido. Azar, muitas vezes, é só o nome dado à falta de direção repetida. E sorte é o resultado de um alinhamento entre intenção, ação e constância. A única atitude capaz de transformar sua vida não tem nada de mágica. Não exige força descomunal nem fé exagerada. Ela exige fidelidade no invisível. Aquilo que você faz no pequeno. Aquilo que você mantém quando ninguém está olhando. Aquilo que você repete mesmo sem aplauso, mesmo sem emoção, mesmo sem garantia imediata de retorno. A Bíblia já ensinava: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Não é punição, é lei. Lei do plantio, lei do tempo, lei da consistência. O universo não premia a pressa, ele honra a paciência ativa. O céu não negocia com desculpas, ele reconhece padrões. E Sêneca, com a firmeza de quem sabia das dores humanas, dizia: a vida não fica difícil por acaso. Ela pesa mais quando você adia o que sabe que precisa fazer. A disciplina que você escolhe hoje evita a vergonha silenciosa de amanhã. E disciplina não é rigidez. É amor próprio em forma de compromisso. É dizer: eu me respeito demais para continuar me traindo nos detalhes. Por isso, hoje eu deixo um convite, um gesto simples, mas simbólico. Escolha um vazamento para fechar esta semana. Um hábito, uma relação, uma desculpa. E junto com isso, assuma um compromisso pequeno, mas firme, para sustentar por 30 dias. Pode ser anotar seus gastos, pode ser acordar 10 minutos mais cedo, pode ser respirar antes de comprar, mas faça algo que diga claramente: meu padrão está subindo. Leia os comentários deste vídeo. Veja quantas pessoas, assim como você, estão despertando. E se quiser atrair prosperidade, escreva aqui nos comentários: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Deixe essa frase como semente no solo fértil da sua decisão. E se essas palavras tocaram algo dentro de você, se essa caminhada fez sentido, inscreva-se no canal. Este espaço é para quem cresce em silêncio, para quem amadurece por dentro, para quem se cansa de girar em círculos e escolhe com humildade mudar a rota. Porque a sua sorte não está no céu caindo, ela está no seu padrão, subindo.